Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, amigo. Sejam bem-vindos. Ué, Roberto está aí? Nem acredito. Está lá pelo time dele, timinho? Deve estar jogando mal. Já está jogando toalha. Vigia, tia Leila. 1-0 Flamengo. Só para os anti-flamenguistas ficarem sabendo, tá 1-0 Mengão, tá bom? Calma. Na cozinha por causa desse jogo. Tem jogo hoje, né? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, vamos estudar. Vamos lá, minuto de sabedoria. Você que é noiva, não acredite que casamento seja loteria, não. No casamento, o prêmio depende de você saber conquistá-lo. Prepare-se para ser feliz e para fazer feliz o homem a quem você ama. Estude seu gênio. Não interfira em seus pensamentos. Trate-o com amor e carinho e verifique que a sorte grande do casamento está em suas mãos. De você depende a sua felicidade. Eita! Fácil aí, casamento, hein, gente? Relacionamento. Trate bem o seu amor. A senhora pode dizer qual é a página, quando for ler para a gente? Pode dizer? Posso agora, da próxima vez, dizer. Quem acompanha comigo é Neidinha. Eu li a 67 hoje. Tá bom? Quem estiver em casa pode acompanhar. Porque na próxima existência eu posso ser noiva, então eu já sei essa orientação. Isso, marca essa página para você não esquecer, tá bom? Vamos lá, eu vou pedir Leila para fazer nossa prece inicial, tá bom, minha amiga? A máscara é minha? Libera seu microfone. Posso pedir minha visita para fazer a prece comigo? Gigi, é claro que sim. Faz visita. Faz a prece. Faz. Vamos lá. Dá o fone. Dá o fone? Ih, que é o fone, gente. É esse. Tá. Bem-vinda, Gigi. Pode fazer a prece inicial. Faz a prece. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Chega. E assim, Senhor, com essas vibrações de paz e de amor, unindo os nossos corações, que essas energias possam chegar até os necessitados, aos irmãos doentes, a todos os necessitados, Senhor, e também chegue aos nossos governantes. Obrigado, Senhor, por mais uma noite de estudo. Envolva, Senhor, a todos nós que aqui nos encontramos. Graças a Deus. Que assim seja. Essa noite de paz, de alegria, com a Gigi de volta. Muito obrigada pela essa prece em conjunto. A gente hoje está estudando o livro Paz e Renovação. Vocês trabalharam nas salas com a página Agradecemos a Deus, mas quem vai fazer, primeiramente, o estudo e os comentários, né, com a leitura, vai ser nosso amigo Jorge. Bem-vindo, Jorge. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Vai compartilhar? Não vou não. Vou só seguir o texto aqui. Se você quiser colocar aí, pode colocar. Tá na mão. Pode começar, quando quiser. Tá bom. O texto Agradecemos a Deus. Eu vou lendo aqui o texto, que é um pouquinho grande, e vou comentando para a gente ganhar um tempinho. Agradecemos a Deus. É um texto do Emmanuel. Necessário conservar o coração agradecido a Deus, para que as aflições não nos deteriorem
os sentimentos. Então, vou juntar o título com esse primeiro parágrafo aqui, que me chamou mais a atenção. Primeiro, segundo e último. Agradecer a Deus sempre, né? Nós costumamos pedir mais do que agradecer. E quando a gente vive o cotidiano, a gente esquece um pouco, talvez até pelo costume, de verificar o milagre que é a vida. E a gente acaba esquecendo de agradecer. E entendo que o agradecimento a Deus é um dos principais canais para se conectar com a divindade. Lembrar sempre de agradecer, até porque tudo é dele, tudo é para ele, tudo é com ele. Para isso é forçoso procurar o lado melhor das coisas e ocorrências, a outra face das pessoas e circunstâncias. Sim, não precisamos ser todos igual a Leila, né? Mas é sempre importante ver o lado melhor das coisas. Isso é o princípio, inclusive, de fugir de depressão, mau humor, porque sempre há o lado melhor das coisas. Isso, inclusive, está conectado à sua fé, à sua capacidade de entender que Deus está no comando. Uma outra coisa que eu acho bonito nessa frase é ver a outra face das pessoas, né? Porque ninguém é totalmente mal, né? A nossa doutrina nos ensina que as pessoas ignoram as coisas ainda, né? Não que elas sejam totalmente más. Em algum momento no passado, a gente ignorou alguma coisa e, por isso, a gente adquiriu alguma dívida, né? A gente também errou, entre aspas. Em muitos episódios, na nossa caminhada na Terra, porque a provação nos visite, afundamos-nos em desânimo. Aí eu paro aqui um pouquinho. Episódio a cada segundo, né? Episódio a cada segundo. A gente vai ser bombardeado, porque esse é um planeta de prova e expiação. A gente não vive num planeta feliz, que todos os espíritos aqui estão em grau elevadíssimos, todos vão pisar na bola, vão errar, vão cometer algum equívoco, nem que seja em pensamento, colaborando com uma psicosfera carregada, e a gente não pode deixar se abater pelo desânimo. Eu vi que o meu grupo estava até um pouquinho emocionado lá na discussão, cada um lembrando um pouco as suas dificuldades de vida, para lembrar do agradecimento a Deus, e eu comentei lá, acho que eles concordaram, que nos momentos mais difíceis, cada um tem a sua história para contar, mas nos momentos mais difíceis, quando eu estou no maior desespero, eu lembro que Deus nunca me desamparou. Ele pode não ter me dado aquilo que eu queria, mas desamparado eu nunca fiquei. Então, a gente precisa refletir sobre isso, o grupo concordou com essa linha de pensamento. Então, a gente não deve desanimar, até porque o desânimo é um caminho perigo para a gente adquirir outras doenças, né? E nesse mundo dinâmico que a gente vive, nesse mundo da ansiedade que a gente vive, realmente é um caminho bastante perigoso, né? Em que, às vezes, vai para vias de fato, e cada um deve ter um caso aí para contar, uma experiência que viveu na vida de pessoas que vão para vias de fato. Todavia, e nos apercebendo com segurança quanto o significado disso, compreendemos para logo que a aprovação é uma alavanca psicológica, uma alavanca mental, sem a qual não solucionaríamos as dificuldades alheias. A prova é para que a gente possa realmente se mexer e solucionar nossos problemas. Certas afeições no mundo nos abandonam em caminho, certas afeições, certas amizades, pessoas, assim que eu entendi, né? Nos abandonam em caminho amarfanhado. Isso aqui foi difícil, né? Pressionado, amassado, dolorido, deve ser isso. Nos abandonam em caminho dolorindo, né? Machucando o espírito. No entanto, o que seria de nós se determinados laços possessivos nos detivessem o coração indefinidamente? Ou seja, as separações, seja elas quais forem, em qualquer grau, elas são necessárias. É aquela coisa da fé em Deus. Deus sabe o que faz. Espécies materiais persistem conosco por tempo enorme. Contudo, acabamos notando que sem eles, quase sempre, sermos impraticável a consolidação do equilíbrio espiritual. Aquilo que nos acompanha, eu entendi dessa forma, está ali por algum motivo, e provavelmente está ali para que a gente consiga se manter equilibrado no dia a dia, sejam pessoas, ou coisas materiais, ou situações. As decepções trazidas por um amigo é razão de grande sofrimento, sem dúvida, né? Dependendo do grau de amizade. Entretanto,
a pouco, reconhecemos que a decepção, no fundo, não existe. Isso é uma boa reflexão, de vez que a ruptura de certas relações se traduz por transitória. Até fazendo um resumo já desse parágrafo aqui, eu entendo que as dificuldades, as decepções, tudo aquilo que a gente passa, na verdade, é um emaranhado de relação. É aquela coisa de confiar em Deus. Se está ali é porque precisa estar, se o lugar é aquele, porque o lugar tinha que ser aquele, se a época é aquela, porque a época tinha que ser aquela, e tudo isso é para a evolução espiritual de todo mundo, não é só a minha não, tá? É de todo mundo. Então, se alguma coisa não dá certo agora, e era preciso que dê certo, essas pessoas vão se encontrar de novo e vão ter que refazerem, né, aquilo que estava projetado, como o texto diz aqui, né? De futuro e novas condições de harmonia e rendimento. Vão ter que se entender, gostem ou não gostem. Esse é o princípio da lei. O bisturi do cirurgião é suscetível de inquietar-nos a vida, mas retira de nós aquilo que pode induzir-nos à morte prematura. Eu entendo que o bisturi, como aquela coisa que rasga, que fere, que abre, né, que cutuca, né, é necessário, porque se a gente passa por essa situação incômoda no cenário do bisturi cortando um corpo, né, é porque ele está retirando alguma coisa de ruim de dentro desse sentido figurado aí do corpo físico, né. É uma outra forma de dizer o seguinte: a dor é para te purificar, né? Aquela prova é para te purificar, é para te fortalecer. Te fortalecer agora, para na próxima vida você ser melhor, e na outra melhor, e na outra melhor. E se a gente quiser reduzir isso, amanhã eu serei melhor que hoje, depois de amanhã melhor do que o dia seguinte, e assim sucessivamente. O último parágrafo, né? Saibamos agradecer ao Senhor os dons que fomos apinhoados no sentido daquilo que é dividido, né, entre nós, né? Então, olha só que frase interessante. Deus não dá mais a um, nem menos a outro. Deus dá na medida certa para a encarnação e para a prova que a gente está passando. Então, quando a gente olha para o lado, eu queria ter isso, queria ter aquilo, bate aquela inveja que é natural, somos espíritos inferiores, a gente tem que lutar contra isso todo dia. A gente esquece de agradecer a Deus que Ele dá para a gente que a gente precisa, a gente que não quer enxergar isso. E não quer utilizar, né? Porque quando a gente diz aqui, quando o texto diz, Emmanuel diz, os dons que nos foram dados, né, divididos entre a humanidade inteira, é porque você tem uma responsabilidade com aquele dom e deve utilizá-lo para o bem. Dor e aviso, agora vem as comparações do Emmanuel, né? Dor e aviso, obstáculo é medida de resistência, desilusão é reajuste, contratempo é lição. Se sabemos aceitá-los, resignação, transformando-nos sempre em dispositivos para a obtenção da felicidade maior. Sim, esse sempre é o objetivo. Isso ocorre porque, na maioria das ocasiões, os desapontamentos nada mais são que oportunidades. É para isso que a gente tem que abrir os olhos. Qualquer desapontamento, qualquer dificuldade é oportunidade de crescimento. É difícil de enxergar. Nós somos espíritos inferiores, estamos tentando melhorar, mas é aí que se fazem as oportunidades, a fim de que as nossas emoções se façam respostas na órbita de nossos deveres, temos deveres, ou para que os nossos raciocínios se recoloquem na direção de Deus. Os nossos raciocínios se recolocarem na direção de Deus. A conexão com Deus, a conexão com o maior, a conexão com a espiritualidade superior, independente da crença, essa situação é o que a gente sempre tem que almejar. Raciocínio vem de razão, para que a nossa razão enxergue isso como oportunidade e se coloque na direção de Deus. Aí eu volto lá para o princípio do texto. Agradecer sempre. No início das minhas orações, quando eu passei pela aprovação maior, eu só pedi a Deus, eu lembrava da mulher hemorrágica. Eu só pedi a Jesus, a Deus e a Jesus, que Jesus me permitisse só tocar no manto dele, porque isso já seria suficiente, porque se ele curou a mulher hemorrágica, ele podia me curar também. Hoje, nas minhas orações matinais, eu agradeço a Deus pela doença que eu tenho, porque é essa doença que não me deixa eu me afastar dele. Foi essa doença que me aproximou de uma série de coisas, inclusive de vocês, estamos aqui estudando, e que isso acaba sendo hoje, para mim, um benefício. Entendo como uma purificação, entendo como algo que eu deveria passar, dito até
por dirigentes de outras casas, né? E uma coisa que eu vou contar para vocês aqui, que eu nunca contei para ninguém. No auge das minhas crises, que eu tinha dificuldade até de respirar, eu fechava o olho e eu me via no salão, debaixo do Cefac, com aquelas luzes azuis acesas, olhando para aquele quadro de Jesus que antigamente ficava embaixo, onde ficava a mesa, e eu me via rodeado de várias pessoas vestidas de branco. E era só isso que me acalmava. Então, ali naquele dia, eu descobri que realmente eu tinha um compromisso com essa casa, e era isso que me acalmava. Então, eu agradeço muito a Deus, porque eu não me desesperei, e foi no Cefac e na espiritualidade do Cefac que eu encontrei o caminho de me recuperar. E hoje, digamos assim, ter uma vida quase que praticamente normal. Então, irmãos, amigos, né, agradecemos a Deus. Eu acho que essa é a mensagem de Emmanuel, e agradecemos sempre. É isso aí. Linda reflexão, Jorge, trazer esse exemplo final aí. E aí eu recordo de Jane, que falava para a mãe dela assim: mãe, quando abri os olhos e senti que desencarnou, corre para o Cefac. Ela falava para a dona Luzia. E eu digo, para todos nós, não precisa desencarnar, não. O negócio apertou, corre para o Cefac, em pensamento. Eu tenho feito isso também, Jorge. Hoje eu fiz, de lembrar dessas luzes azuis, nos cercando e equilibrando, as nossas energias para que a gente possa serenar, porque a gente precisa disso. Então, que a gente corra para o Cefac sempre em pensamento, como o Jorge fez, independente da dor, pequenina ou grande, só para buscar o equilíbrio. Eu acho que isso é fundamental. Muito obrigada, Jorge, por trazer essas reflexões para a gente. Então, a gente passa agora os grupos que trabalharam. O primeiro grupo foi a Ivone Pereira, ficou com a Inês, com o Mário, a Marlúcia e a Sâmia. Bem-vindas. Oi, boa noite a todos. Bem-vindas. Pois as três pérolas, que falaram o tempo todo, me colocaram só para falar as palavras deles, Olha, agradeço, e sempre agradecendo a Deus mesmo, principalmente o fato de estarmos aqui hoje, é uma gratidão. E, assim, eu fiz uma observação, não sei se vocês perceberam isso, de uns dias para cá, essa questão da aflição como uma necessidade para o nosso aprendizado tem sido muito batida, nos nossos estudos, eu tenho percebido isso. Então, por mais contraditório que pareça, devemos, independente das circunstâncias que estejamos passando, sempre ser gratos a Deus. É difícil? Mas se nós compreendermos a razão, a causa disso, nós vamos entender as consequências. Então, às vezes, uma afeição, ela nos abandona, dilacerando o nosso espírito. Mas será que se esse laço ele fosse limitado, não sofreríamos mais? Por isso, Emmanuel, ele nos aconselha a olharmos, como disse o Jorge, o lado bom das ocorrências, das circunstâncias, olhar outra face das pessoas. Pois nem sempre o que parece ser ruim é desnecessário. Aí Emmanuel traz o exemplo do bisturi do cirurgião, que quando a gente olha, a gente fica um tanto quanto inquieto, mas ele vai nos livrar de uma determinada enfermidade. Assim como a decepção com um amigo, que nos causa um sofrimento temporário, para lá no futuro nós refazermos as nossas novas condições, e quem sabe o bem comum de todos. Portanto, ser sempre grato a Deus é compreender que as adversidades que passamos são alavancas para nos impulsionar na direção de Deus. E aí cabe exatamente o exemplo do Jorge. A dor dele foi uma alavanca que impulsionou ele em direção a Deus. Muito bom, isso que o nosso grupo entendeu. Excelente, muito bom. Acho que a gente tem que mudar aquele ditado. Há males que vêm para o bem, ou todos os males vêm para o bem. Não são alguns, não, são todos. A gente só tem que ver como é que a gente vai aproveitar
né, para crescer, para evoluir com os males. Muito bom. Vamos para o meio-meio. Ficou com Zé, Neide, Olívia, é isso? Quem vai falar pelo grupo? Sou eu, Zé Luiz. Bem-vindo, Zé. Boa noite a todos. Realmente, a gente está sempre grato a Deus pelas dificuldades, pelos obstáculos que, muitas das vezes, a gente tem na nossa caminhada, né? E sem esses obstáculos, talvez a gente não cresceríamos, não conseguiríamos perceber o quanto nós estamos equivocados, somos equivocados em determinados momentos, em determinadas ocasiões. E muitas das vezes, quando as certas aflições nos abandonam no caminho, isso não quer dizer, não precisa ser nenhuma outra existência. Naquele momento foi importante essa ruptura, mas, de repente, nessa existência mesmo, mais na frente um pouquinho, com o nosso aprendizado, a nossa certeza que Deus nos conduz e nos fortalece, nessa existência mesmo a gente pode se reaproximar e, de repente, tomar um outro um outro rumo, entendeu? Então, não precisa de outra encarnação, nessa encarnação mesmo. Agora, é preciso que a gente compreenda, entendeu? O que é Deus, o que é fé, e acreditar que tudo acontece com a gente tem um propósito e tem um porquê. É isso aí. Muito bom, meu amigo. Como sempre, excelente reflexão. Obrigada por falar pelo teu grupo. Vamos para o Emmanuel. Emmanuel ficou com a Dona Iris, com a Sandroca e a Soninha. Quem vai falar? Bem-vindas. Eu, Adriana. Boa noite a todos. Boa noite, Sandra. Bem-vinda. Esse texto foi bem legal. Nós conversamos bastante. Dona Iris fez colocações, a Sandrinha também, e elas pediram para que eu falasse. Eu marquei alguns parágrafos e eu falei para ela que cada parágrafo desse me deu uma mensagem, todos com o intuito de agradecimento a Deus, mas cada um te coloca numa situação diferente, né? Então, eu vou falar do primeiro e do segundo parágrafo, né, que é necessário conservar o coração agradecido a Deus para que as aflições não deteriorem nossos sentimentos, para que a gente entenda e se coloque naquela situação de não porquê e para quê, né? Que essa reflexão me veio só depois que eu conheci a doutrina mesmo. E como o Jorge, eu passei por algumas situações, até mesmo de cirurgia, e que o médico falou que eu não tinha muita chance de sobrevida. E hoje eu falei com a Sânia, eu falei, mas Deus é tão maravilhoso, e hoje eu entendo a programação, né, reencarnatória que estava programado para que eu encontrasse vocês, que eu chegasse ao CEFAC. Isso foi tudo anterior ao CEFAC, mas eu sempre tive, graças a Deus, muita fé em Deus. E tenho situações que eu sei, oportunidades que Deus me deu mesmo, situações que eu não tenho dúvida da minha fé. Então, eu sou muito grata a Deus e acho que todos nós temos motivos de fazer assim uma relação de agradecimento de situações, mas que a gente entenda. Como o Jorge falou no estudo dele, e que eu todos os dias reflito sobre isso, que Deus é aquele pai que está à espera do filho pródigo, que mesmo com as nossas caidinhas, com os nossos, digamos assim, nossos vacilos na nossa fé, Deus está sempre como aquele pai amoroso, esperando que a gente volte de coração aberto, de coração renovado, para que a gente se disponha a essa renovação mesmo, que Deus nos oportuniza a cada dia. É cada dia de uma vez, até mesmo em cima dessa pandemia que a gente está vivendo, e é só agradecer a Deus a esses cultos todos que nós estamos vivendo, a essas colocações, as colocações do Jorge, Mário, Evaldo, de todas as pessoas, Marluce, Sâmia, que tanto fazem a gente refletir e todos os dias a gente botar a cabeça no travesseiro e falar obrigada, meu pai, por fazer parte desse estudo, por estar fazendo parte desse momento tão complicado na nossa vida, mas que se faz necessária a nossa existência no momento. Então, a página fala bem, agradecer a Deus e agradecer, só isso. Perfeito, muito bom, Sônia.
E Deus está lá, né? Como um pai amoroso. Agora, o caminho que a gente escolhe para chegar até ele, minha filha, pela dor, com mais sofrimento ou menos sofrimento, é o livre-arbítrio, né? A gente mas que a gente escolhe, mas ele está lá sempre. Tudo ele tem a mão e todas as oportunidades são dadas para que a gente se transforme. Com certeza. Muito bom, minha amiga. Vamos já para o grupo. Fulano Pires ficou com Carlos, Eliane, Dário Adilson e Jorge. Bem-vindos. Quem vai falar pelo grupo? Sou eu. Boa noite. Boa noite, minha amiga. Tudo bom? Tudo. Sim, a gente conversou, né? O que todo mundo já falou, agradecer a Deus sempre, né? Não só pedir, né? Mais agradecer do que pedir, né? Às vezes acontecem as coisas, até falei com os meninos, quantas coisas já aconteceram na minha vida, né? E que naquele momento que estava acontecendo, eu achava que eu ia sucumbir, eu não ia conseguir, né? E hoje, quando eu olho para trás e vejo a história da minha vida, só nessa vida aqui, né? Nem conto com outra vida, porque eu nem lembro, né? E nem quero lembrar agora, não, porque senão eu vou... aí que eu desanimo mesmo. E eu consegui chegar aqui, né? Olha, assim, meu filho criado, já um homem adulto, a paz reinando na minha casa. Então, tudo isso foi necessário, toda aquela dor que eu vivi, a Neidinha, que vocês tanto falam aí, ela viveu quase 50 anos dessa história minha, ela sabe, né, o quanto que eu caminhei até aqui, quantas dores, quantas aflições, quantas coisas que eu passei e sofri, que hoje eu olho assim, gente, desnecessário, sabe? Mas naquele momento eu não conseguia enxergar. E aí eu sou muito grata a Deus que me deu, né, essa oportunidade aqui, como fala, né, que o bisturi, ele corta a gente, né, pode levar a gente até a morte, mas ele também é um instrumento que nos leva à cura, né? Nos corta para nos curar. Eu mesma, 2 anos atrás, eu fui curada porque eu fiz uma cirurgia enfim, então a gente tem que saber tirar do momento de dor coisas boas, né? Esse momento de pandemia que a gente está vivendo, tem coisas que não são boas, mas muita coisa boa, né? Que a gente está vendo aí, né? Exatamente. Esse culto aqui, né, todos os dias, é semente da pandemia. Que a gente seja grato. E você me fez lembrar a música do Cidade Negra. Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Percorri milhas e milhas. Adriana, no dia da formatura do meu filho, tocou essa música. Assim, eu me emocionei muito, porque eu olhava para o meu filho e lembrava de tudo que eu caminhei para ele poder vestir aquela beca e se formar, né? Então, tocou sim essa música. Legal, legal, muito bom. Obrigada, Eliane. Vamos lá, vamos para o último grupo, é o Bezerra de Menezes, ficou com a Ana, com o João e com a Leiloca. Bem-vindos. Quem falará? Vou falar, Adriana. Vamos lá, minha amiga. Como todos já falaram, né? Nós temos que agradecer, mas agradecer mesmo. Eu, particularmente, eu agradeço até a água, quando eu estou embaixo do chuveiro, estou agradecendo. Agradeço tudo, porque eu também tive muitos problemas na minha vida e tudo que eu passei eu agradeço porque tudo foi aprendizado. Cefac foi, como o Jorge falou, foi uma casa assim, acolhedora, que me fez entender muita coisa. Então, tudo é aprendizado, porque não adianta você estar com problema, você ficar ali reclamando, e não age, não procura saber o porquê daquilo. E nós temos que ter certeza, porque não tem aquelas pegadas na areia. Quando você pensa que está só, ele te carrega no colo. Então, temos que ter essa certeza que Deus nunca nos desampara. E quando às vezes você tem uma decepção com um amigo, com uma pessoa, aí se você limpar o seu coração. Hoje, eu fui até assistir a missa de um vizinho aqui, aí o padre estava falando, você tem que limpar o seu coração para Deus chegar dentro de você.
Que Deus, quando você limpa, Ele limpa a sua casa é o seu coração. Quando você consegue, eu chego até a me emocionar, quando você consegue limpar o seu coração, Deus entra dentro de você, você se modifica, você já pensa de outra maneira, já age com o irmão de outra maneira. Então, graças a Deus que nós temos essa doutrina que nos ensina a sermos melhores, a caminharmos melhores, por entender melhor a vida, porque a vida é isso, você tem que aprender a viver, que não é só coisa boa, as coisas ruins quando vêm é para um aprendizado. Vou até que eu gosto de falar o caso da minha família, ter contar um caso. A minha sogra, ela não aceitou a velhice, não aceitou. Aí meu sogro colocou para ela fazer com psicólogo, não aceitou, desencarnou. É só sofrimento, né? Sofreu o tempo todo, 45 anos de sofrimento. Quer dizer, o que adianta? Não adianta, gente. Sofrimento não, gente. Bola para frente. Vamos limpar o coração. Caiu, levantou e vamos embora. É isso aí. Muito bom. Muito obrigada, Leila. Obrigada a todos os grupos que participaram. Obrigada imensamente ao Jorge, que preparou um estudo tão legal, para que a gente pudesse refletir sobre várias observações que ele fez e sobre o exemplo dele próprio. Eu vou pedir a Inês para fazer a nossa prece final. Pode ser, Inês? Você está muito quietinha. Oi, boa... Pode ser, sim. Senhor Jesus, espíritos amigos, obrigada por mais essa noite de estudo e reflexões. Obrigada, Senhor, pelas dificuldades e pedras em nosso caminho. Sabemos que elas são para o nosso bem, para nos ajudar em nosso caminho evolutivo. Nos ajude, Senhor, a não desanimarmos frente a qualquer tropeço. Nos ajude a prosseguir e sempre tentar. Obrigado, Senhor, pelos amigos queridos que a gente faz aqui nessa doutrina. Eles nos ajudam a perseverar. Abençoe a todos que estão presentes e aos que aqui não puderam estar. Abençoe, Senhor, a todos nós, aos doentes, aos enfermos de corpo e de alma. Abençoe a todos, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Como esse estudo de hoje, acho que a palavra mais falada foi obrigada, Senhor, agradecemos, Senhor. A música não podia ser outra, né, gente? Agradecemos, Senhor. Então, vamos lá. Agradecemos, Senhor. Aí, ó, não vou nem botar a música, vou deixar para a Leila cantar. Cadê Carlos para tocar? Momentos de paz. Vamos lá. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternas na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz que te
estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Muito linda a canção, é para a gente terminar essa noite de estudos, realmente agradecendo de coração todas as bênçãos que nós temos recebido, esse grupo aqui, né? Só tem a agradecer uns aos outros e a Deus, acima de tudo. Beijo no coração de vocês, tenham uma boa noite. Obrigada, Jorge, mais uma vez. Obrigada a todos. Boa noite. Beijo, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Música de Boa noite, Mário. amigo. Essa música é de Mário, e de Tereza, do Maria de Nazaré. Legal, legal. Poxa, a Adriana não deixou eu cantar, eu toda empolgada, não deixou eu cantar, empolgadíssima.